Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para praticar ou permitir que com ela se tenha qualquer ato que vise o prazer sexual. O Código Penal brasileiro trata dos crimes contra a dignidade sexual. E entre eles se encontra também o estupro de vulnerável, que é a prática sexual com menores de 14 anos de idade. Quando nesse crime não há recompensa financeira ou outras formas de gratificação, ele é denominado abuso sexual. O abuso sexual acontece quando um adulto, né, ou até pode ser mais adultos, se aproximam de crianças ou adolescentes, né, com o objetivo, né, de satisfazer necessidades ou desejos sexuais. É uma invasão ao corpo da criança, isso, e ela não tem maturidade nem desenvolvimento para poder dar esse consentimento. A fragilidade física e psíquica da criança, numa sociedade onde o mais forte prevalece, contribuíram para a falta de proteção. A criança, ela passou a ser respeitada como sujeito de direitos recentemente, né? Então, até muitas gerações atrás, ela era assim utilizada como um objeto, né, dentro de uma família. Esse agressor, em primeiro lugar, é o pai biológico, depois a gente tem o padrasto, tio, avô, irmão, primo e assim por diante. O abuso sexual não se constitui num pênis, né? Existem todos os toques, carícias, sexo oral, enfim, tem todo um conjunto de atos que são tão danosos quanto. Esse não é um crime de exclusividade masculina. As mulheres também são agressoras sexuais, causam danos seríssimos às crianças, tanto quanto os pais. Apesar de, desde o início da nossa civilização, haver casos de abuso sexual de crianças, eles somente passaram a ser objeto de estudo mais aprofundado há cerca de 45 anos. Uma das mais importantes descobertas é que, na menor parte dos casos, o abusador não sofre de pedofilia, hoje reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde. A pedofilia é um pensamento, é um sentimento, não é uma ação. Só ações é que são crimes. Quando a pessoa apenas pensa, sente aquilo, olha para uma criança, por exemplo, e tem uma certa atração pela criança, mas fica só nisso, isso não é crime. Não é crime. E isso merece cuidado. Sim, porque às vezes isso pode sair de um sistema de valor ético da pessoa, moral, e aí passar para um estupro ou para um abuso sexual. É um engano acreditar que todo abuso sexual contra criança e adolescente decorre de alguém que seja portador da pedofilia. Na verdade, os portadores dessa doença pedofilia correspondem ao menor número de casos de abusos sexuais contra a criança. A primeira monografia sobre o tema foi escrita por Ambroise Tardieu, um médico legista francês, em 1860. Na época, ele descreveu quase todas as formas de abuso conforme conhecemos hoje. Mas o que ele infelizmente não conseguiu foi convencer a sociedade da época de que a maior parte dos casos acontecia dentro das famílias. Somente 100 anos depois, o trabalho do médico francês foi confirmado por um grupo de radiologistas americanos, o que levou a uma mudança nas práticas de atendimento e também de proteção às vítimas de abuso. A gente tem que pensar que quando uma criança sofre um abuso sexual, e geralmente isso acontece por quem pratica deveria protegê-la e cuidar, e é quem oferece coisas boas e positivas, essa criança não entende o que está acontecendo com ela. Esther Brito só entendeu que era abusada desde os 5 anos de idade, quando assistiu uma palestra na escola sobre o assunto. Ela tinha 12 anos na época. E aí eu comecei a entender o que realmente acontecia comigo, né? Que até então, meu conhecimento não era nada, era normal, era um carinho, porque era o que falava pra mim, é só um carinho, é normal. Você chegou a perder a virgindade com o abusador? Foi. Com o abusador. Esther vem de uma família paraense com poucos recursos financeiros, mas esse tipo de crime não é exclusivo das classes populares. Tenho certeza que acontece em todas as classes sociais, mas a gente costuma dizer que nas classes menos favorecidas, a largura da porta ela é mais fina, né? Então é mais fácil da gente escutar do outro lado, né? E quando a gente fala em classes mais favorecidas, há um certo preconceito em se procurar um serviço público de saúde, por exemplo. E aí a gente vê que além desses fatores sociais, existem outros fatores dentro da própria família
que podem estar viabilizando. Existe uma dinâmica, a gente diz assim, existe uma dinâmica familiar que de uma forma geral é uma dinâmica incestuosa. Então a gente não pode só focar na vítima ou no agressor. A própria família como um todo tem um funcionamento incestuoso, portanto muitas vezes a gente fala daquele que é agressor ativo, mas também existe aquele que é conivente, aquele que é complacente, aquele que viabiliza de alguma forma, talvez deixando claro que não passa só na ordem da consciência, mas de toda uma série de motivações inconscientes que podem também estar contribuindo para aquele fenômeno dentro da família. Mas apesar de já termos organizações internacionais, convenções mundiais, como a Declaração dos Direitos Humanos e leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição, que fizeram da criança um sujeito de direitos e não mais propriedade do país, ainda temos um longo caminho a seguir para cumprir o dever da proteção. Temos construído uma sociedade violenta, temos construído uma sociedade sexista, temos construído sim papéis diferentes para meninos e meninas. Então, nós batemos nos nossos filhos, nós ensinamos aos nossos filhos que quando algo não nos agrada, isso não será feito por meio da repreensão física. Todos devem ser protetores, não só os pais. Então, se eu vejo uma criança chorando, se eu vejo uma criança que está contando uma história, eu tenho como cidadão o dever de dar um socorro, de dar um primeiro cuidado, porque a criança realmente é indefesa. Em 2012, cerca de 35 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes foram denunciados pelo Disque 100, um serviço gratuito do governo que está 24 horas no ar. 87% deles foram cometidos por uma pessoa conhecida da criança. Não esporádicos, ou seja, aconteceram de forma persistente ao longo de anos. A minha mais remota lembrança é 3 anos. Até 13, que foi quando descobriram lá no meu diário. 5 anos a primeira vez, que eu me lembro assim vagamente, até os 12. Estamos sendo, enquanto sociedade, incapazes de diagnosticar. Se não podemos impedir esse abuso, então que venhamos a reconhecer esse abuso o mais rápido possível. Esse papel não pode ser só do educador, ele também tem que ser do pediatra da criança. A criança pode ter mudança repentina de comportamento, é uma criança, por exemplo, alegre, produtiva, criativa, de repente ela começa a ficar ensimesmada, ela começa a ficar mais triste, ela começa a chorar pelos cantos, ou é uma criança que vai ficar muito agressiva. Quando uma criança que não usa determinadas palavras, jargões ou palavrões mesmo, ligados à sexualidade, começa a usar uma linguagem diferente do que a casa usa. O abuso nem sempre ele se dá de forma violenta. Então a criança às vezes não apresenta no corpo mudanças significativas ou sinais significativos. É muito mais a nível comportamental. Este homem é pai de uma menina que foi abusada durante 9 meses pelo padrasto. Ele preferiu não se identificar porque o processo ainda corre na justiça. Na época, a menina tinha 3 anos de idade. E começou a beber de quarto escuro, ela não tinha. Ela veio problema na escola, batia nos meninos. Ela agressiva, respondona. E a família não sabe lidar com esse problema. Aí muito tinha omisso. Mas a gente está lidando com uma AIDS, uma lepra, fica distante. Se você tem um diálogo aberto com o seu filho, se acontecer alguma coisa de diferente, de estranha, ele vai ter muito mais liberdade para vir conversar com você. Agora, se você não tem esse canal com essa criança, ela nunca vai chegar para te contar um problema, muito menos um tipo de problema desse, que ela não vai ter intimidade com a mãe, por exemplo. E eu acho que é muito importante passar para a criança a noção que o corpo dela é só dela, que ninguém tem o direito de tocar, de mexer, de fazer algo que ela não deseje, que ela não permita, nem mesmo o pai. A criança deve estar atenta a qualquer situação que o adulto peça segredo. Se você trabalha isso com seu filho, você está dando ferramentas para ele, para que ele possa, na situação, identificar: opa, peraí, está me pedindo segredo por quê? Vai fazer alguma coisa.
E foi pensando em criar ferramentas de prevenção ao abuso sexual que a Childhood Brasil, uma organização não governamental de proteção à infância, criou uma cartilha para chamar a atenção de pais, educadores e responsáveis em relação à internet. A internet, ela tá lá, ela tá no dia a dia, tá na casa das pessoas, tá na escola, tá fora da casa. Todo mundo usa incessantemente, adultos, crianças, no celular, em computadores. Quem tem a intenção de cometer esse tipo de aproximação com uma criança ou adolescente vai usar todos os artifícios. Então ele vai falar de programas, de desenhos que as crianças assistem na televisão. Os pais, os professores, os mediadores dessa tecnologia, seja num ponto de cultura, num telecentro, numa lan house, não tiverem até esse preparo, como é que a gente está formando esses novos usuários? E quais oportunidades para que eles aproveitem melhor essas oportunidades, todas essas possibilidades de conteúdo e também estejam preparados para conseguir detectar alguns riscos. Na casa da professora Maria do Rosário, o uso do computador pelas crianças é extremamente controlado. Para certas coisas, o não é redondo, sabe? Não tem discussão, são certas regras que são inflexíveis mesmo. E eu não me considero uma mãe autoritária, eu não me considero uma mãe careta. Eu acho que tem certas coisas que a criança tem que ter idade para fazer. Eu estou usando o computador e minha mãe fala que eu não posso usar o YouTube sem permissão dela, não ver imagens no Google, porque eu só posso ver até a página 2. Ela fala que não é para eu ver, eu não vejo. E aí, o que você acha? Eu acho que tá certo. Vergonha, culpa, intimidação, medo e muita solidão. Essas são palavras comuns no relato de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Eu não via violência, mas também não vou dizer a você que tinha prazer, porque tinha muito medo. Eu acho que o silêncio que eu tive foi pela hipocrisia da minha educação social. Esse foi o silêncio, o medo de dizer o rei tá nu. Elisângela foi outra que tinha medo de falar sobre o que sofria. Ele falava assim pra mim que se eu falasse pra minha mãe, ele mataram todo mundo. E esse foi o medo, né? Porque eu não tinha medo de contar, mas eu tinha medo que ele fizesse algo com a minha família. Existe uma tática dentro desse abusador que é fazer com que ela se sinta assustada, com medo de pedir ajuda. E ainda alguma ameaça ele faz, do tipo assim, eu posso ser preso, eu vou abandonar vocês, né, o dinheiro que eu ganho não vai ter mais na casa. Existem as ameaças que vão desde, se você contar para alguém, eu vou matar você, se você contar para sua mãe, eu mato sua mãe e mato seu irmãozinho, até aqueles em que submetem a criança de uma outra forma que é tão danosa quanto, quer dizer para a criança, isto que nós fazemos é especial, eu sou o seu namorado, isso a gente não pode contar para ninguém, porque é uma coisa só minha e sua, essa é uma brincadeira só nossa, mas ninguém pode participar. E a criança pode se sentir, na verdade, num lugar especial, e não num lugar em que ela está sendo vitimizada. Existe por parte do autor desse abuso sexual uma escolha muito cuidadosa de quem será a criança daquela família que ele abordará. Ele vai sempre buscar aquela criança que possa estar em situação mais vulnerável, mais frágil, mais dependente, menos autônoma, né, dentro dos limites, evidentemente, da autonomia de uma criança, e vai se construindo gradativamente uma situação de abuso. Abuso que muitas vezes se estabelece no silêncio, mas em outras, na não escuta. Minha mãe não acreditou em mim. Falou que eu estava dando em cima do meu padrasto, mas não foi. Quando ela saiu para trabalhar, ele me pegou à força. Aí eu falei para minha mãe não acreditou em mim, aí eu fugi de casa. Aí depois eu não voltei mais. Às vezes ela conta assim, brincando, né? Ela está fazendo uma atividade, aí solta uma frase que pega o adulto de surpresa, mas ela está revelando. Se a criança fala e ninguém toma nenhuma providência, não faz nada, ela acha que aquilo não é importante e ela para de falar. Aí ela começa a se submeter mais ainda àquele abusador, né? Segundo o depoimento de muitas mães, a maior violência é essa, é quando ela se vê obrigada ou que ela não tem forças para romper esse ciclo e ela acaba assistindo a violência dos filhos. Ou ela acaba colaborando com essa violência. É muito comum, né, a gente, quando essas coisas são
expostas, muitas vezes não são expostas, são ali, a criança não tem muito voz e tudo mais, a mãe silencia, sabe que existe, mas não quer perder o companheiro, não quer ser mal vista, né? Tem um pouco disso também. É difícil quebrar esse silêncio, sair desse ciclo? É, muito, porque dói, porque a forma que as pessoas olham para você é como você causou, você provocou. Foi o seu short curto, foi a sua saia curta, foi a maquiagem que você passou. O que nós temos feito, primeiro, é ser muito tolerantes com esse autor da violência. Sempre tentamos explicar, a criança pode ter entendido errado, criança inventa, criança mente, enfim. Sempre tentamos desqualificar a história da criança. No meu caso foi uma coisa minada, foi uma coisa dentro da família, um tipo de comportamento onde todos fingiram estarem cegos para isso, deixando uma coisa acontecer. Então, o meu recado para as pessoas, para os adultos, é que prestem atenção, porque o mais próximo do abuso é o improvável. Que agora eu estou partindo para a minha liberdade em relação a esse assunto. Liberdade que se iniciou com o processo da fala sobre o que viveu. O momento que a menina começa a contar suas histórias é o começo de uma cura. É como ela começa a curar suas feridas. Falar é uma revelação que é importante para socializar, para a pessoa buscar apoio. Não só para o denuncismo, entendeu? Não só na situação da vingança. Quanto mais falar, mais rápido vem a cura. Então, quando você vai contando, quando você vai se abrindo, quando você vai, sabe, vai se aliviando um pouco mais, entendeu? Porque aí, que nem eu penso, eu falo assim, mais uma pessoa ficou sabendo, mais uma pessoa, se puder, vai evitar. Esse Hospital Público de São Paulo é referência no atendimento a pessoas vítimas de violência sexual. Desde 1995, foram 27 mil crianças e adolescentes que tiveram atendimento médico, social e psicológico gratuitos. Todas vítimas de abuso. E ela vai passar pelo serviço social, que faz um primeiro acolhimento. Ela passa no nosso pronto atendimento, onde ela recebe a profilaxia para as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV, e aonde ela recebe a contracepção de emergência para evitar uma gestação indesejada. E aí, na sequência, o serviço social encaminha ela para acompanhamento médico e psicológico. O atendimento médico funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, inclusive nos feriados. Já os atendimentos social e psicológico funcionam durante a semana e duram no mínimo 6 meses. A gente trabalha muito com atividade lúdica, com jogos, atividades gráficas. Então são maneiras de você trabalhar meio que indiretamente a queixa do abuso sexual. Eu não preciso ouvir dela semanalmente o que aconteceu com ela. A instituição médica é um dos 65 hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde para fazer o aborto legal. Aquele abuso sexual que se repete dentro da família tem maior probabilidade, pelas múltiplas exposições, de chegar a uma gravidez. Aquelas que optam pela interrupção, a lei penal brasileira decidiu que essas crianças, essas adolescentes não têm o dever de manter essa gestação e é dado a elas o direito de escolha, não é uma obrigação, de escolha, de manter ou não essa gestação. A ONG Santa Fé, há 19 anos, atende crianças e adolescentes vítimas de abandono, maus tratos e violência sexual em São Paulo. Desde sua fundação, já recebeu muitas adolescentes vítimas de abuso intrafamiliar com mais de 22 semanas de gestação. Ou seja, a época da gravidez, que não é mais possível fazer o aborto legal. Você trabalha essa relação do filho do abuso, né? E ao mesmo tempo materna essa menina para ela poder maternar seu filho. Mas a gravidez é apenas uma das possíveis consequências para quem sofre o abuso. De cada 3 mulheres, ou crianças ou adolescentes que atendemos, uma será portadora de uma doença sexualmente transmissível. Parte dessas doenças sexualmente transmissíveis podem, por exemplo, causar infertilidade para essas mulheres, perda de um útero, perda de um ovário, ou seja, consequências muito graves para o futuro, né? Isso sem contar morbidades e questões específicas relacionadas à possibilidade de contrair o HIV. Saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é o bem-estar emocional, bem-estar social, bem-estar familiar. Em Cabo de Santo Agostinho, cidade da região metropolitana do Recife,
toda a família é convidada a participar do atendimento psicológico. Quais são as dificuldades que vocês encontram? Resistência, né? Porque são pessoas que já têm um padrão de vida que é complicado você interferir. Tem pessoas que acham que é normal, então é complicado você tentar colocar na cabeça daquelas pessoas que aquilo não é correto, que não é o certo. Aí o maior desafio é isso. Outro desafio é o atendimento ao agressor. O tratamento não implica em redução de punição. Então não é porque ele está tratando que ele não vai ser punido, ele vai ser responsabilizado e o tratamento visa isso também. Fazê-lo perceber a responsabilidade dele do ato e do dano que ele causou. Na capital pernambucana, há atendimento para abusadores num projeto social. Eles são encaminhados pelo Tribunal de Justiça do Estado. E a gente sabe que muitas vezes o próprio agressor já foi vítima, não necessariamente de um abuso sexual, mas de uma história de vida também muito comprometida e que a gente acha e a gente acredita que ele pode estar num ciclo de repetição, que ele está repetindo algo que ele possa ter vivido na infância. E esse trauma precisa ser elaborado. Se ele não for tratado, ele será mantido com a mesma doença. E quando estiver de novo em nosso meio, com a mesma doença, terá as mesmas motivações para repetir este abuso, não com a mesma vítima, mas com a próxima. Nós temos caso de uma menina que foi abusada, passou o período no serviço, quando recebeu alta, uns 2 meses após, foi abusada novamente, retornou para o serviço novamente. É possível uma pessoa como essa se livrar desse trauma? É possível. Eu não diria que a psicoterapia, a análise vá impedir o abuso, mas como qualquer outra situação, busca-se o fortalecimento e que esta pessoa possa ressignificar isso, ressignificar como pessoa e dar seguimento à vida. Como assegurar a responsabilização do autor de um crime onde muitas vezes não há testemunhas? E a vítima, em sua maior parte, é menor de idade. Isso pode ajudar a entender o porquê de somente 10% dos casos de abuso sexual chegarem para a justiça. E não é só isso. Quando estão por lá, apenas 5% dos autores da violência são condenados. Pode acontecer de ter crianças que passam 4 ou 5 anos em perícias. Então é uma revitimização, porque a criança fala N vezes, né? E às vezes ela não é compreendida ou a verdade dela não é acreditada. Se a gente tivesse, como em outros países, um depoimento, né, que fosse feito por especialistas, que fosse gravado, né, e os outros daquela rede que vão atender a criança pudessem ter acesso a esse vídeo, né, ou a essa gravação, facilitaria para ela não ter que ficar repetindo. Mas já há projetos como esse em fase de experimentação no Brasil. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mapeou 41 salas de depoimento acolhedor em funcionamento no país. Uma delas funciona na capital pernambucana desde 2010 e há a previsão de mais 7 serem construídas. A gente vê que o depoimento acolhedor evita que você ponha uma menina ou um menino de 5, 6 anos de idade diante de um tribunal de homens vestidos de preto, às vezes estressados e acostumados a lidar com o assassino, o ladrão. E é lógico que esses profissionais não podem tratar uma criança da mesma forma que tratam esses outros atores dos processos criminais. A criança chega, a gente já vai observando idade, vocabulário, se existe algum tipo de doença, um transtorno, que é algo que pode impedir esse procedimento de entrevista, e a partir daí a gente vai construindo com ela o que a gente chama de rapport, que é uma conversa com temas neutros, onde a gente vai investigando toda essa questão do vocabulário da criança e também estabelecendo com ela um vínculo de confiança, né? Também já aplicando algumas questões da técnica, como perguntas abertas, estimulando o relato dela, porque quando ela venha para a salinha conosco, já esteja bem à vontade e entendendo mais ou menos o ritmo que vai ser dado à entrevista aqui na sala. Só na segunda vara da infância do Tribunal de Pernambuco são julgados cerca de 12 casos de abuso sexual por mês com um depoimento acolhedor. Nós nos comunicamos com o entrevistador por intermédio de um ponto eletrônico e mesmo as partes perguntam livremente, não há nenhum cerceamento às perguntas que o advogado vai fazer, porque
porque a defesa tem que ser ampla, mas só que essas perguntas são repassadas para a criança de uma forma que seja compreensível por ela, né? Não é aquele depoimento inquisitivo. Quando a gente vê que a criança ela é acolhida adequadamente, ela cresce, ela mostra uma sanidade que às vezes a gente não vê nos adultos envolvidos no processo. Na cidade do Rio de Janeiro, a DECAV, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, já dispõe desse tipo de escuta acolhida. Em cada plantão, né, temos um psicólogo que faz esse primeiro atendimento. A criança inicialmente não é ouvida, tá? A gente ouve a testemunha, a pessoa que está trazendo a ocorrência. E essa criança tem um agendamento com um psicólogo que, na verdade, funciona como um facilitador desse depoimento especial para conseguir reconstruir todo aquele fato, né, que aconteceu tragicamente com aquela criança ou adolescente. O policial civil Emerson Moreira tem a formação de psicologia e faz esse trabalho de escuta especializada às crianças e adolescentes há mais de 10 anos. A gente passa a criar um clima em que a criança percebe que, apesar dela estar vindo de uma delegacia, aquele momento é um momento que a gente procura transformar em o que eu chamo de um momento psicologicamente favorável. Mas isso não é a realidade na maior parte do nosso país, principalmente no interior. O último levantamento de 2013 do Ministério da Justiça apontou que das 7.986 delegacias, apenas 134 são especializadas no atendimento de crianças e de adolescentes. E apenas 10 tinham salas de brinquedo. A complexidade do tema é tão desafiante que ou a sociedade brasileira o olha de verdade, ou vamos continuar vendo o que vemos, uma colcha de retalhos de medidas, uma burocracia e um conjunto de processos que são bastante ineficientes e eu acrescentaria, pensam muito pouco em quem sofre a violência. Hoje os processos muito mais atendem às nossas perspectivas do que atendem às necessidades das pessoas. Crianças não deveriam estar sentadas em bancos de delegacia nessas circunstâncias. Passou-se do tempo, e há muito tempo, de tratar essa questão como vítimas, como se fossem sujeitos da nossa piedade, e autores de violência, como se fossem sujeitos da nossa velada vingança. Esse tempo realmente já passou e nós não construímos absolutamente nada, nós não demos nenhum passo no sentido de resolver essa situação tratando dessa forma.